Quando a Apple, há uns anos atrás, surgiu no mercado com as primeiras mesas de monitor, as chamadas Pen Monitor, em que nós desenhamos logo diretamente acima do ecrã, tal como acontece nesta famosa Cintiq, que foi a primeira marca deles a ser comercializada profissionalmente e que na altura era incrivelmente cara. Logo também a Apple, com o seu iPad, se percebeu rapidamente que muita gente estava a usar o iPad e as aplicações que começaram a surgir na loja da Apple para desenhar e para ilustração. Entre elas uma famosa aplicação de desenho que hoje em dia é bastante extraordinária, que se chama Procreate, que existe apenas para o sistema da Apple. Mas portanto a Apple resolveu então criar uma versão maior do seu iPad típico, daquele mais pequeno que todos nós conhecemos, mas já de um tamanho considerável, um bocadinho maior que o A4, 12 polegadas e mais recentemente uma versão ainda mais pequenininha de 11 polegadas, que são os dois produtos que existem atualmente. Isto veio fazer um bocado com que a própria Wacom começasse a ver o seu mercado diminuir, porque muita gente passou também para o iPad, porque enquanto na altura uma Cintiq chegava a custar 2.000, 2.500 euros, o iPad Pro, mesmo o iPad Pro hoje em dia, custa perto de 1.000 euros e tem tido tendência também a baixar. Isto fez com que a Wacom tivesse mesmo que baixar os preços nas suas mesas para tentar competir um bocado, porque o iPad Pro tinha também a vantagem de ser um produto que se pode transportar para qualquer lado, enquanto que uma Cintiq, como esta da Cintiq clássica deles, ou esta que está à venda na Vorten aqui em Portugal, são mesas digitalizadoras que obrigatoriamente têm que estar ligadas a um computador. Não são produtos em que nós podemos transportar para qualquer lado, porque são apenas um monitor em que se desenha por cima, não tem disco rígido, não tem memória, não tem absolutamente nada. No meu caso está ligado ao meu iMac, mas qualquer uma destas mesas pode ser ligada a um PC, embora muita gente utilize um Macintosh para desenhar, para trabalhar na ilustração. A Apple, com o seu iPad Pro, criou um produto em que se pode transportar para todo o lado, o que fez com que inevitavelmente a Wacom também deitasse cá para fora um pouco tempo depois, ou acho que quase mesmo ao mesmo tempo, a sua versão daquilo que poderá ser uma espécie de iPad da Wacom, que na prática é um computador normal, tem disco rígido 256 GB, tem 8 GB de RAM, é o Intel Core, etc. Essencialmente é um computador. É uma tablet, é uma Cintiq basicamente, com um computador por dentro, o que faz com que seja transportável para qualquer sítio, tal como um iPad, com a diferença de que uma Cintiq ou uma Wacom Mobile Studio Pro como esta, de tamanho pequenininho, consideravelmente pequeno, 13 polegadas, é pouco mais de 15 cm ou pouco, uma coisa semelhante, custa ainda neste momento mais quase 2.000 euros, 1.700 euros, traduzindo isto de libras para euros, dá praticamente 1.700, 1.800 euros. Isto para uma tablet que é mais pequena até do que um iPad Pro, em termos de espaço para desenhar, porque pode ser grande na área que tem de plástico à volta, mas o ecrã acaba por ser um bocado semelhante ou até mais pequeno que o iPad Pro. De qualquer forma, isto foi o produto que a Wacom lançou cá para fora, pelo que eu tenho percebido, sem grandes resultados, porque embora as reviews dos Mobile Studios tenham sido boas, o facto de serem produtos incrivelmente caros, se uma pessoa quiser comprar uma versão já com um ecrã considerável, se não quiser ficar para um ecrã pequenino de 13 polegadas, estes Mobile Studios da Wacom tornaram-se incrivelmente dispendiosos, porque chegaram a custar 2.800, 3.000 euros quando saíram, enquanto que o iPad Pro manteve-se nos 1.000 e poucos, o que deu imensa luta à Wacom. Portanto, é assim, eu pessoalmente, se tivesse que escolher entre um Wacom Mobile Pro e tivesse dinheiro para gastar e realmente tivesse interesse em gastar tanto dinheiro num produto assim, eu possivelmente não escolheria o Wacom, apesar da qualidade toda que esta tem, porque eu acho que o iPad acaba por ser mais prático, mais fácil de transportar e dar menos chatices, embora o iPad tenha o grande problema do software, por exemplo, não permitir um Photoshop ou algo assim semelhante, em que se utiliza mais para ilustração de concept art. Embora o iPad atualmente já tenha bastante software daquilo que é mesmo essencial para desenharmos, para trabalharmos em ilustração, continua a ter o problema de não comportar o Photoshop, o que é
um bocado contra eles ainda hoje em dia. Não o Wacom Mobile Studio obviamente pode-se instalar no Photoshop, porque isto é basicamente um PC dentro de um monitor, portanto os preços são os preços proibitivos, acabam por ser um bocado desencorajadores e sinceramente eu não tenho grande fascínio para este Mobile Studio da Wacom, tal como muita gente parece que também não teve, e a coisa acabou por estagnar um bocado porque o produto em si não tem sofrido grande evolução desde que saiu há uns anos atrás. Portanto, eu pessoalmente não recomendo, mesmo que tenham dinheiro para gastar em tal coisa, não recomendo o Mobile Studio, mas é apenas uma opinião pessoal. Já a Wacom Cintiq, a clássica Wacom Cintiq da Wacom, a versão de 13 polegadas, eles baixaram o preço também consideravelmente. Costumava haver a versão de 18 ou 15 ou 20 polegadas, se não me engano, já não me lembro bem. Entretanto começaram a surgir estas mais pequeninas para tentar captar o mercado amador, que foi completamente roubado pela marca, pela Wion, porque com os preços da Wion a Wacom pouco pode competir, e como tal eles resolveram então baixar o preço destas suas tablets mais pequeninas, que obviamente a qualidade continua extraordinária, mas sinceramente com a concorrência da Wion, a Wacom está a levar um bocado uma forte pressão, porque vocês vejam, esta Wacom Cintiq custa pouco mais de 620 libras, o que dá à volta de quase 700 euros, ainda hoje, dependendo da libra. E o mesmo equivalente da Wion, vocês veem aqui o preço custa 399 dólares, o que em euros dá 350 euros mais ou menos. Portanto, 350 euros para uma Wacom Cintiq de quase 700 ou 800, dependendo do valor da libra, ainda é dinheiro. Em termos de diferenças, sinceramente, eu já testei esta 13 polegadas da Canvas Pro e já testei uma Wacom Cintiq de 13 polegadas também, que um amigo meu chegou a comprá-la. Há uma coisa que se nota logo, embora a Wion tenha evoluído a olhos vistos a cada ano que passa nesse aspecto, mas, ou seja, o material de construção da Wacom tem pinta. Nota-se que o design foi pensado, nota-se que o plástico é de qualidade, se aquilo que ir no chão não se parte logo imediatamente, é mais robusto, ou seja, em termos de hardware, a Wacom realmente é cara, mas nós percebemos para onde é que vai o dinheiro também, para lá da fama e da marca e do que quer que seja, que está sempre associada ao status da própria marca. A Wion aqui custa pouco mais de 350 euros e nota-se logo porque, quando basta vocês terem uma Wion, uma Canvas Pro nas mãos e uma Cintiq HD nas mãos, exatamente é o mesmo produto em termos de hardware do que está lá por dentro, mas vocês olham para este produto chinês da Wion, da Canvas Pro, e ficam assim com a sensação que estão a ser enganados, porque realmente, apesar do design estar cada vez melhor, eles têm se esforçado imenso por criar um look cada vez mais profissional e com pinta, e os produtos deles estão realmente extraordinários e sofreram uma evolução visual extraordinária mesmo em termos de apelo de consumidor, assim, de olharmos para ele, para o produto quando o temos nas mãos. A verdade é que o plástico e os próprios materiais da Wion, nota-se que são materiais inferiores, e por exemplo uma caneta, se vocês deixarem aqui uma caneta da Wion no chão, há muito mais probabilidade dela pifar de imediato do que propriamente se deixarem cair uma caneta da Wacom Cintiq. Ou seja, a diferença de preço neste momento entre as duas marcas, a meu ver, e pelo que eu tenho testado e pelo que eu tenho visto, está essencialmente no material de construção, no design, no material de construção, e um pouco, pronto, é o status da Wacom, que tem sempre aquela coisa de ser a marca que inventou basicamente este tipo de produtos. No entanto, se vocês forem ver em termos de processamento e de prestação, praticamente não há diferença nenhuma entre uma Cintiq destas 13 polegadas e uma Wion de 13 polegadas também, porque na verdade a pressão da caneta é exatamente a mesma em ambos os casos, e o que a Wion faz, a Cintiq também faz, e vice-versa. Eu já testei as duas e, sinceramente, a única diferença é que a caneta da Cintiq é sempre muito mais confortável,
Não sei o que é que a Uion tem andado a tentar fazer, mas por mais que eles tentem, as canetas deles não se seguram tão bem nas mãos, e quando em momentos de temperaturas mais quentes em que começamos a suar dos dedos, escorregam muito facilmente das mãos, enquanto que as canetas da Wacom continuam a ter uma sensibilidade, uma prestação, sente-se que a caneta tem qualidade. Não desliza tão facilmente, agarra-se muito melhor. Ou seja, em termos de ergonomia da própria caneta, do próprio design do produto, percebe-se porque é que a Wacom continua a ser muito mais cara. É por estes pequenos detalhes e não pelo hardware em si. Porque a nível de... Não que a caneta da Uion, eles têm agora esta caneta standardizada para praticamente todos os produtos deles. A caneta original deles era muito feia, muito fraquinha, muito foleira visualmente. Era muito mais levezinha do que esta atualmente. Eu até prefiro a caneta antiga deles, a mesma rasca, mesmo com aquele visual todo foleiro que havia antigamente, a esta caneta nova. Esta caneta nova tem um design realmente moderno, aproximado àquele das canetas da Wacom. É tão boa em termos de prestação como a caneta da Wacom, em termos de sensibilidade. Basta ter a mesa tem o mesmo nível de pressão da Wacom. Portanto, em termos de prestação, as canetas são ela por ela. Depende muito do hardware que vocês tiverem ligado a cada uma das mesas, porque se tiverem um bom hardware no PC, se calhar faz sempre a diferença, ou no Macintosh faz sempre a diferença. De qualquer forma, a caneta, tanto na Wacom como na Uion, são excelentes em termos de prestação. Embora eu prefira da Wacom, mas também não se pode ter muito pelo preço que a Uion pede para os produtos. Embora realmente, assim, a caneta da Uion não é má. Eles fizeram um esforço enorme para melhorar o design e está quase lá, tem um bom equilíbrio. Leva imensas semanas sem nos lembrarmos que precisamos de carregar a caneta. Leva um par de horas a carregar cada caneta e cada carregamento dura para um mês, se for preciso, dependendo do uso que nós demos às canetas. O mesmo para a Wacom, não há diferença nenhuma, praticamente, em termos de prestação, é tudo idêntico. Portanto, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que, é assim, se vocês não, para principiantes, se vocês precisarem de comprar ou quiserem comprar começar logo por um monitor destes em que se desenha por cima, assim, se vocês tiverem dinheiro para gastar e quiserem comprar qualidade e o design e produto e a coisa mesmo oficial, digamos assim, realmente vocês terão sempre de ir pela Wacom. Se quiserem uma alternativa mais barata e em termos técnicos com a mesma qualidade, em termos de resultado com a mesma qualidade, é assim, vocês nem têm hipótese, é escolherem um produto da Uion, porque a Uion, em termos de relação preço-qualidade, é absolutamente extraordinária. E isto é tanto para as mesas de 13 polegadas como para as maiores. Não faz diferença, não há diferença absolutamente nenhuma. Tudo isto para chegarmos à velha questão que costuma ser colocada, que é, no meio de tanta opção, no meio de tanta tablet disponível, no meio de tanto estilo de tablet, no meio de tanto tamanho de tablet, no meio de tanto tipo de monitor, uma pessoa que queira começar agora, do zero, por exemplo, um amador, por onde é que deve começar? Deve começar por uma destas tablets tradicionais em que se desenha a olhar para um monitor, ou deve começar por uma tablet destas já ditas profissionais, porque na verdade tanto esta de ecrã como este tipo de tablets, elas são profissionais. Se vocês virem documentários sobre animação ou sobre banda desenhada ou sobre concept art, os profissionais tanto usam estas, e há quem prefira até usar estas tablets de desenhar a olhar para o ecrã. Eu pessoalmente gosto imenso de desenhar a olhar para o ecrã. Não é muito difícil, não é tão complicado como as pessoas pensam que é, e é um feeling completamente diferente. Às vezes, até quando estou farto de desenhar em cima do meu monitor de vidro de monitor normal, eu volto para a minha antiga Wacom deste estilo. Portanto, o que é que vocês devem comprar? Uma destas tradicionais ou um monitor destes de ecrã? Na verdade, é um bocado... depende daquilo que vocês queiram gastar, e é um bocado um gosto pessoal.
A verdade é que é muito giro pegar num monitor destes e desenhar em cima dele como se estivéssemos a desenhar diretamente numa folha de papel. Como podem ver, este que eu tenho na minha frente, que eu uso, é aquele que eu uso para desenhar, é um feeling completamente diferente, é muito mais natural, porque sentimos que estamos a desenhar de uma forma quase tradicional. No entanto, desenhar com isto também dá gozo, porque é quase uma forma mais digital de desenhar, porque implica uma forma de olhar para o ecrã diferente. Isto só é mais fácil de explicar a quem já testou as duas coisas. Portanto, acaba por ser um bocado uma escolha pessoal e uma escolha de dinheiro, do que é que se poderá investir, que dinheiro temos para investir neste tipo de produtos. Por outro lado, se vocês tiverem 400 euros para investir numa tablet destas tradicionais, se calhar por 400 euros vocês não compram uma destas de monitor de 22 polegadas, mas compram uma destas de monitor, se calhar de 13 polegadas, da Uion também, que tem esta versão que é essencialmente a mesma versão da minha, só que num tamanho mais pequenino, claramente apontado ao mercado mais amador também. Embora eu diga sempre que vocês têm sempre a maior vantagem de desenhar na maior área possível que vocês conseguirem. Portanto, não quer dizer que com isto vocês não devam comprar a versão pequenina, esta 13 polegadas é perfeitamente adequada, mas se puderem investir, se tiverem 700 euros para investir, eu comprava a Canvas Pro minha, por exemplo. Claro, isto se não quiserem gastar os 1700 euros na mesma versão que a minha é, mas em versão Wacom mais prestigiada. De qualquer forma, eu compraria a minha se tiverem 700 euros que queiram mesmo investir num produto profissional com uma área extraordinária para desenhar e um verdadeiro monitor de televisão que dá inclusivamente para verem vídeos e filmes e tudo. É assim, vocês não ficarão enganados se comprarem a minha Canvas Pro 22. Por outro lado, se não tiverem esse dinheiro, existem imensas escolhas já no próprio site da Uion, porque o que eles fizeram basicamente foi pegar na Canvas Pro 22 e na tecnologia que já está cá dentro e criarem versões reduzidas do mesmo produto. É por isso que existem tantas versões aqui com visuais relativamente diferentes, mas que na prática hoje em dia são o mesmo produto. Por exemplo, a Canvas Pro 1, aqui de 11 ou 12 polegadas, é um bocadinho mais ou menos o tamanho do iPad Pro em termos de tamanho físico, mas o ecrã é um bocado mais pequeno. Por 300 euros, basicamente $350, dá à volta de 300 euros, vocês conseguem ter aqui uma mesa que, além de ser fácil de transportar para depois ligarem a um computador quando puderem, lembrem-se que isto não é um computador isolado, isto precisa de estar ligado a um computador para funcionar neste caso, mas seja como for, por 300 euros vocês conseguem comprar uma mesa já digital com ecrã, quando pelo mesmo preço se calhar ficariam apenas com uma destas em que têm que desenhar a olhar para o ecrã ainda. Portanto, realmente é uma escolha pessoal. A Uion já conta com imensas opções de compra, portanto há esta de 13 polegadas, como já disse, tem a de 11 polegadas, tem esta versão Pro da minha anterior, neste caso à volta de 500 euros, 550 mais ou menos. Por isso, sinceramente, é tudo uma questão de... já agora uma coisa, também me costumam perguntar, no caso destes monitores de desenho, se devem comprar um destes com os botõezinhos de lado. Esta aqui está claramente a imitar o estilo da Wacom, aqui é quase um plágio visual descarado, mas a pergunta que me costumam fazer é realmente essa, se vale a pena comprar uma destas com os botões de lado ou uma destas que foram as primeiras a serem criadas pela Uion, que apesar da Wacom sempre ter tido monitores com botões, a Uion quando surgiu, também por uma questão de preço, os primeiros monitores deles foram estes assim, que este aqui é o meu monitor anterior, o GT221, neste caso a versão 191, que é um bocadinho mais pequena, mas essencialmente era o mesmo produto daquele que eu tinha.
como podem ver não tem botões de lado. Portanto, qual é que é a importância dos botões? Eu, pessoalmente, os botões neste momento é uma questão estética. É muito giro ter uma tablet destas com um look todo profissional, com os botõezinhos aqui de lado. Isto aqui é uma barra de scroll. Todos os botões aqui de um lado, do lado esquerdo, são exatamente iguais aos botões do lado direito e nós podemos programar as teclas para fazerem a funcionalidade que nós quisermos. Isto aqui é uma luva que vem grátis com o produto. No caso da Wacom, penso que não sei se já vem grátis, mas antes tínhamos que ir comprar também. Mas aqui na Uian eles enviam tudo junto. De qualquer forma, esta história dos botões é assim, eu não os utilizo para nada. Isto é muito giro, dá um grande visual à tablet, fica com um ar, uma pinta completamente profissional. Mas na prática eu tentei usá-los e não são nada práticos. E pelo que me dizem amigos meus ilustradores também, isto dos botões é tudo muito giro, tem muito estilo, muita pinta, mas sinceramente pouca gente os utiliza. Talvez mais na Wacom, porque além destes botões eles têm uma rodela giratória que facilita mais para a rotação do ecrã, por exemplo. Nesse caso a Wacom tem vantagens. Esta versão ainda aqui antiga deles não tem esse dispositivo, mas as novas versões já têm essa rodela. É por isso que as novas versões custam à volta de 3.000, 4.000, 5.000 euros, por causa destes pequenos detalhes de manuseamento de ecrãs e esse tipo de coisinhas mínimas, mas que são o que faz a diferença. De qualquer forma, em termos de uso, como eu já disse, é assim, vocês vão usar praticamente o mesmo ecrã sem botões ou não. Portanto, pagarem mais por botões é, na minha opinião, completamente redundante. O que eu recomendo que vocês utilizem é um ecrã, um teclado destes, se puderem adquiri-lo, porque dá imenso jeito e faz as vezes dos botões da tablet, ou seja, dá muito mais jeito vocês estarem com a mão esquerda a clicarem nos shortcuts dos botões que são necessários do que propriamente com a mão em cima da vossa tablet a tentarem fazer o mesmo tipo de operações. Mas é uma questão de hábito, há quem prefira usar os botões da tablet. Para mim tem também a limitação de serem muito poucos, porque eu uso bastante shortcuts e às vezes dá mais jeito de ter o teclado à mão. Portanto, é mais uma vez uma questão de escolha. Se vocês tiverem que pagar mais pelos botões de lado, só se acharem muito, muito giro ter esses botões, porque a tablet fica mais bonita. Porque de resto, em termos de funcionalidade, vocês não vão ter a grande utilidade para eles. Portanto, eu, na minha opinião, não vale a pena pagarem mais por uma tablet que tenha só pelos botões em si. Mas pronto, é uma questão pessoal. Isso é com vocês. É isso, vocês têm imensa escolha agora em termos de tamanhos de tablets, desde 12 polegadas, 13 polegadas, 22 polegadas, e essencialmente isto resume-se mais ou menos a isto. Pronto, é uma questão de escolha. Eu, se tivesse que escolher entre começar por uma destas tablets assim, tradicionais, ou começar por uma destas, é óbvio que a atração é sempre começar por esta. Por outro lado, se vocês nunca desenharam em digital, se calhar convinha aprender também por uma destas. Porque a partir do momento em que vocês conseguem utilizar bem a caneta numa destas, tradicionais, vocês chegarão aqui a estas de forma muito mais natural e a transição será muito mais fácil. Porque se vocês começarem por aprender logo diretamente numa destas, em que funciona como uma página de desenho normal quase, vocês nunca irão obter aquelas capacidades que se calhar são essenciais caso um dia precisam de trabalhar numa destas. E muitas empresas, se vocês arranjarem um emprego que trabalhem com este tipo de coisas, eles não utilizam estas, mas utilizam este tipo de tablets mais básicas. Portanto, é uma questão de opção. Eu, pessoalmente, não tenho... Eu recomendo sempre, se vocês puderem, é comprarem uma destas e comprarem uma destas. Se não puderem comprar esta grande, comprem uma mais pequenina. 13 polegadas ou de 16 polegadas. Como tem aqui várias opções, é uma questão da opção pessoal. Eu recomendo que comecem sempre por aprender numa destas, a olhar para o ecrã. Por outro lado, é isso, estão por vossa conta e vocês já que sabem aquilo que poderá ser melhor para vocês. De qualquer forma, acho que é um investimento que vale a pena, tanto para começar como para quem já desenha e nunca experimentou uma destas.
vale a pena investir só para ter a curiosidade de ver qual é a diferença, que é realmente bastante entre desenharmos nisto ou desenharmos nisto. No que toca a resultados, não faz diferença absolutamente nenhuma, porque se vocês não souberem desenhar com uma ou com outra, ou se não souberem desenhar em papel tradicional, se não conhecerem as bases de ilustração, as bases do desenho, porque elas são as mesmas tanto para o tradicional como para o digital, tirando alguns truques que obviamente o digital tem, ou grandes vantagens, mas é assim, se vocês não têm uma base de desenho, não é o monitor ou o hardware que os irá tornarem artistas espetaculares. Portanto, escolham bem e analisem aqui as minhas recomendações e boa sorte. Vamos ver ainda eu tenho mais umas coisas para dizer, mas no que toca aqui a recomendações de monitores é um bocado isto.